Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Application e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos usar o Power Automate e o Power BI para receber cotações de dólar em near real time e assim abastecer um dashboard ali no Power BI que vai ficar atualizando basicamente em tempo real, tá? Ele não chega a ser em tempo real, porque o conceito de tempo real é realmente aquilo ser em tempo real, né, você ter um delay próximo a zero, né, mas é o que a gente chama de near real time, que é próximo ao real time, ou seja, com a periodicidade de atualização muito pequena e dependendo do seu contexto, ela é mais do que suficiente, né. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, antes, eu vou mostrar quais serão nossas ferramentas de trabalho, né? Então, aqui a gente tem o Power Automate, a gente vai utilizar o Power BI para fazer o nosso relatório de acompanhamento, e a gente vai utilizar a API desse site, que é o Awesome API, tá? E aqui tem uma API de cotação, que ela é bem legal, que ela retorna aqui, ó, moedas selecionadas, atualizado a cada 30 segundos, tá. Então a cada 30 segundos ele dá um refresh, né. Aqui eu posso passar enfim, várias moedas para ele fazer essa conversão, mas o que a gente quer aqui é só, o dólar convertido para real, então só preciso até aqui, ó, até é só essa partezinha aqui da URL, tá. É o endpoint, né, o https economia awesomeapi.com.br /, né, USD BRL, que é a nossa moeda, tá. Aqui a gente vai criar então um fluxo agendado, eu vou deixar ele a cada 1 minuto, tá, pra gente já mais do que o suficiente. Vou colocar aqui, ó, eh, near real time, API dólar, tá. Vou dar um criar. E vou inserir uma nova etapa, chamando um conector premium, que a gente vai fazer um request, né. Então a gente vai ter que, usar um conector premium, que é o HTTP, tá. Então, ele é premium, ok. O método que a gente vai utilizar é um get, e aqui a gente vai passar a URL para ele. Essa URL aqui, ó. Simples assim, só com essas 2 etapas, a gente já vai conseguir, bater no nosso endpoint ali e ver esses valores. Vamos testar, ó. Fluxo de execução, concluído, ok. E olha só que legal, já deu concluído e olha só o que ele trouxe aqui. A moeda, eh, o o o maior valor, né, a alta, a baixa dela, do período, né, e a data de criar o date time, tá. Isso daqui é importante. Então basicamente aqui o que a gente vai usar? A gente vai usar, o high e o data time, tá. Então, são esses que a gente vai usar. Então aqui no Power BI, eu já estou aqui no meu workspace, canal YouTube, tá. Posso vir aqui, ó, novo conjunto de streaming de dados. Conjunto de dados de streaming, né, que ele mudou, falei na ordem errada. E aqui eu tenho alguns serviços, mas eu posso vir aqui e criar uma API. E é isso que eu vou fazer, ó. Avançar, vou dar o nome aqui, API dólar, tá, vai ser o nome aqui do meu novo conjunto. E aqui para ele eu posso passar, eh, os campos, tá. Então eu vou criar aqui um campo chamado high, ele vai ser do tipo numérico, e um campo datetime, que ele vai ser do tipo datetime, tá. Se eu quiser habilitar dados históricos, eu posso vir aqui, ó, e habilitar. Então ele vai passar a armazenar esses dados no meu conjunto de dados, tá. Vou dar um criar e olha só que legal. Agora ele gerou aqui o meu esquema, tá, que é esse daqui,
E eu tenho um URL, caso eu queira fazer um push disso daqui, né? Eu posso fazer no PowerShell e tudo mais. Mas basicamente aqui, por enquanto, é só isso. Dou um concluído e criei meu conjunto de dados de streaming aqui. Agora lá no Power Automate, olha só que legal. Vou adicionar uma nova etapa e vai ser uma etapa do Power BI. Deixa eu só colocar Power para ele filtrar. Aqui, Power BI. E aqui, ó, adicionar linhas a um conjunto de dados, tá? Então a gente vai fazer o get, pegar esse resultado e pingar aqui no Power BI. Então vou usar aqui, ó, canal do YouTube, passo para ele qual que é o meu conjunto, ele já reconheceu aqui, ó, API dólar, tá? E a tabela Real Time Data, tá? E aqui ele já vai habilitar os campos, olha só que legal, ele já habilitou os campos para eu passar para ele quais os valores eu quero inserir, tá? Mas antes disso, a gente precisa ter conhecimento de como ele retorna, né, aqui no JSON, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui 1 e 1 só para, né, só para ele, eu vou colocar aqui, ó, configurar essa execução depois. Foi ignorado. Só para ele ficar aqui, por enquanto, porque o que eu vou fazer? Eu vou pedir para testar de novo, porque eu quero ver o retorno, como ele retorna essa consulta, tá? Então, olha só, aqui a gente consegue ter uma noção do body aqui, ó. Então ele retorna exatamente dessa forma. Se eu quiser visualizar melhor, posso vir aqui, ó, JSON Viewer. Eu gosto de usar esse site aqui. Colo o JSON que eu acabei de copiar. E aqui no Viewer ele traz bonitinho. Então, olha só. Tem aqui ó, o SDBRL e aqui dentro tem os campos, o High e o Create Date. Então, agora eu vou editar e aqui eu vou passar para ele usando usando aqui as funções, valores dinâmicos, corpo, ok, né? Interrogação, abro aqui, vou passar para ele qual que é o nome do objeto, é o SDBRL. Então aqui, ó, o SDBRL, tá? E qual que é vamos dizer assim, o campo que eu quero consultar. Nesse caso, é o high, tá? O valor máximo. Vou copiar isso daqui para facilitar, dou um salvar, beleza. Agora eu tenho aqui o meu valor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só que eu vou alterar aqui o high para o nome create date, tá? Então, vamos renomear aqui create underline date. E olha só, que legal. Vou configurar aqui novamente para ele executar agora. Beleza. E vamos fazer um teste, tá? Vou pedir para testar aqui, ó, salvar e testar. Vamos ver se a execução vai ser bem sucedida. Fluxo de execução concluído e voilá, tá aqui. Já jogou para dentro do nosso dataset, tá? Então aqui eu posso vir no meu dataset e vir aqui, ó, criar relatório, tá? Posso criar um relatório com base nesse dataset que está recebendo os dados lá do Power Automate, tá? E olha só aqui, ó, já tem os campos. Vou criar um gráfico de linha, tá? Eu não vou me preocupar aqui em embelezar o gráfico, tá? Então vou deixar aqui, ó, no meu eixo X vai ser a linha e aqui no meu eixo Y vai ser, eu vou colocar aqui a máxima, porque tanto faz a soma máxima nesse caso, né? Porque ele não vai agregar, porque aqui ele está num nível de granularidade que a gente chama alto, né? Tá ali por cada requisição, então a cada minuto ali, né? Vai alterar basicamente. Tá? E aqui eu já tenho o meu dashboard criado. Vou dar um salvar. Eu vou colocar aqui, ó, import API. Vou salvar.
esse relatório. E olha só que legal. Então a gente testou e agora a gente vai ficar aguardando as coisas pingarem. Ó. Ele acabou de pingar aqui a 53 segundos. Como a gente pediu para executar de minuto em minuto, ele já fez essa execução. Ele já fez outra aqui, ó, 2 segundos, né? Então a cada 1 minuto ele está batendo nessa API, tá? E se eu vier aqui, ó, atualizar, ó, olha só, aqui a barrinha já aumentou. Como o valor não está mudando, a barrinha aqui, mas a barrinha aqui ela aumentou. Aí você fala: "Tá, Pedro, mas eu vou precisar ficar se eu quero acompanhar isso, por exemplo, numa tela, eu vou ter que ficar apertando aqui o botão atualizar? Não faz muito sentido". Não, calma. Para isso, tem uma funcionalidade no Power BI chamado painel, tá. Então quando você passa o mouse aqui num gráfico qualquer, a gente tem aqui, ó, o fixar visual, é o pinar, né, o pin. Se eu clicar aqui, ele pede, ó, fixar no painel, onde você gostaria de fixar? Eu posso dar um nome para esse painel, vou colocar aqui, ó, dollar near real time, tá, dollar near real time, vou dar um fixar e vou aqui, ó, ir para dashboard, tá. E aqui eu posso ajustar esse meu dashboard aqui. Esse meu dashboard, aqui esse meu painel, ele tá real time, tá. Então aqui, ó, meio-dia e 23h15 foi a última consulta dele, né. Vamos aguardar aqui a execução, eu não vou clicar em nada aqui, só vou conferir aqui no Automate, ó, 32 segundos atrás, então daqui a menos de 30 segundos ele vai fazer uma nova execução, ó. Menos de 20 segundos, tá? Então vamos ficar acompanhando aqui. Essa barrinha aqui vocês vão ver que ela vai movimentar. Vou soltar minhas mãos aqui e vamos aguardar a mágica acontecer, tá? Não estou segurando o mouse, não estou apertando nada. Vamos ver aqui, ó, a mágica acontecer. Essa barrinha, ela tem que aumentar e foi isso que aconteceu, né? O valor do dólar, a máxima, ela não oscilou, permaneceu 4,88, mas se ela oscilasse, a gente ia começar a ver esse gráfico se movimentando, tá? Se movimentando. Então, essa é a maravilha de trabalhar, né, com dados streaming, Power BI, mais painéis, mais Power Automate, né? Lembrando que aqui eu coloquei a cada 1 minuto, né? Eu coloquei a cada 1 minuto. Como esse aqui na documentação ele fala que atualiza a cada 30 segundos, eu poderia muito bem vir aqui e reduzir a frequência para 30 segundos, tá. Só que ele fala aqui, ó, que o HTTP, que é essa requisição aqui, o valor máximo permitido é a cada 60 segundos, então aqui eu tenho uma limitação, tá. O meu mínimo é 1 minuto, tá. Então por isso que ele não é real time, ele é near real time, ou seja, o dado está sendo atualizado a cada 60 segundos. É um pouquinho diferente do real time, tá. Real time é instantâneo. Eh, mas isso, enfim, é até um tema mais avançado. Mas basicamente você pode considerar que, né, tá basicamente real time isso daqui, tá. Certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal para me ajudar, deixa o seu joinha. E deixa aí nos comentários se você tem alguma demanda que exija que os seus dados, né, eles sejam atualizados numa frequência super baixa. E se você já usou o recurso aqui de dados streaming no Power BI, se você conhecia também o painel, né? Então aqui a gente usou 3 composições, 3 3 serviços do Power BI: o conjunto de dados de streaming, o report e o painel. Isso linkado ao Power Automate, que bate, consequentemente bate aqui nessa API, certo? Mas é isso, vou nessa, valeu e falou!